minutos, a gente vai agora para o noticiário esportivo. No day after, né, do título rubro-negro, Flamengo campeão brasileiro. Temos aqui o nosso André Galvão. Tudo bem, meu caro André Galvão? Olá, Galvão. Boa tarde para você. Fala, Tomás. Fala, Maiara. Tudo bem Beleza, com vocês? tudo jóia. Não tá tão bem quanto a nação rubro-negra, né? Nessa quinta-feira, porque realmente o torcedor flamenguista tá aí tirando onda. Parabéns para todos. O Flamengo é o grande campeão brasileiro de 2025. 9 vezes campeão brasileiro, né, Tomás? Sempre vai haver uma polêmica em relação a isso. Com certeza tem muita gente agora em Recife bravo com a gente, né? Mas o esporte, para mim, também é o campeão brasileiro de 1987. E o Flamengo foi campeão também. E o Flamengo agora acumula sua 9ª conquista: 80, 82, 83, 87, 92... 2009, 2019, 2020, 2025. Ontem era protocolar e o Flamengo fez a sua parte para 75 mil pessoas e uma grande festa no Maraca, Tomás. Você acha que o Ceará ele não insistiu tanto ali na busca pelo empate, pensando no próximo jogo contra o Palmeiras? Porque se ele faz um golzinho ali no final, ele ganha um pontinho. Mas depois ia jogar contra um Palmeiras sedento pela vitória, porque o Palmeiras iria entrar em campo ainda sonhando com o título, né? Contra o próprio Ceará, Galvão. O Ceará, claro, ele vai jogar a vida no jogo contra o Palmeiras, na luta contra o rebaixamento. Foi no mínimo curioso o fato do Léo Condé ter colocado um zagueiro no final, né? O Marlon, tirando um jogador mais de frente ali, o Fabiano. E o jogo estava 1-0 para o Flamengo, né? Não fazia tanto sentido assim. De repente ele estava pensando em colocar mais um zagueiro lá dentro da área, aquela coisa de... Jogador alto, né? Um zagueiro virar centroavante, uma bola aérea, tentar fazer uma diferença e tal. Mas a realidade é que o Ceará pouco ameaçou o Flamengo. A vitória foi justíssima, né, do rubro-negro. E o título, né? Eu acho que isso é o mais importante. Porque na Libertadores, Tomás, é um jogo só. O Flamengo efetivamente jogou melhor do que o Palmeiras, mas o Palmeiras tem seus motivos para reclamar da arbitragem. Agora, no Campeonato Brasileiro, ainda mais por pontos corridos, são 38 rodadas, já foram 37, conta demais a constância, né? E o Flamengo, poxa, tem disparado o melhor ataque, o Flamengo tem a melhor defesa, o Flamengo conseguiu ter uma sequência positiva por muito mais tempo do que o Palmeiras dentro da competição. O Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras, inclusive ganhou do Palmeiras os dois confrontos diretos. Isso eu acho bacana quando acontece, Galvão. Me incomoda um pouco quando o campeão e o vice, você vai pegar ali o confronto direto dos dois, às vezes a pontuação os separa assim por pouco, né? Às vezes o campeão tem 2 pontos a mais que o vice, aí você vai lá no confronto direto, o vice ganhou os 2 jogos, sabe? Sim. Aí eu fico meio incomodado, né? Os pontos corridos são menos injustos, mas às vezes não são tão justos assim. Mas nesse caso, eu acho que o título também ficaria em boas mãos se o Palmeiras tivesse melhor sorte em alguns jogos das últimas rodadas. Mas nos confrontos diretos, né, embora ambos com polêmicas de arbitragem, o Flamengo levou a melhor, como ganhou também a final da Libertadores, né? O Flamengo tem levado a melhor no confronto direto contra o Palmeiras. Agora, a briga em cima acabou, Galvão, a não ser por vaga direta na Libertadores, mas lá embaixo tá pegando fogo, hein? Tomás, mas agora, eu não sei se você concorda comigo, ficou com uma cara meio definida. Você acha que tem 2 favoritos na zona de rebaixamento? Eu não diria 2, mas é que a gente sempre olha mais para os times grandes, né? Entre os times grandes, para mim, a cara ficou mais definida. O Santos não vai cair e o Inter vai cair. É forte isso, hein? Eu tava ouvindo a Maiara aqui comemorando, hein? Que coisa, hein? Coisa feio, feia, né? Feio, Você não faz isso não, né, Gão? Ninguém faz, não. Não, ninguém torce contra, isso não se faz, coisa feia. Não, tô brincando, né? Grande gremista, Maiara. Mas o Colorado, horrível. Eu acho que já foi. Realmente já foi. Viu? Tá, mas e o outro? Fortaleza, não, aí realmente é uma Ceará, parada dura. Porque o Santos acho que já escapou, como você falou. Porque entre Ceará, Fortaleza e Vitória, Tomás, o jogo mais difícil para mim é o do Fortaleza. Sim. Contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Mas o Fortaleza é justamente o time que está mais embalado, 9 jogos sem perder, essa coisa toda. Mas eu acredito que esse último confronto com o Botafogo ainda pode pegar
pro lado do Fortaleza, Tomás. Mas é palpite. É claro, são todos palpites, né? Mas com cara definida mesmo, acho que temos as realidades de Santos livre do rebaixamento e Internacional dentro da zona. Neymar salvou o Santos? É muito forte essa frase? Não é tão justa ou foi o que aconteceu na sua avaliação, Galvão? Ontem foi, né, Tomás? Ontem foi. Ney Day. Ontem foi Ney Day, né? Ontem vai fazer o quê? Né? Tem que admitir, né? Claro. O rapaz, ele colocou o jogo dentro do bolso dele e o Santos venceu com autoridade o Juventude em Caxias do Sul. Mais do que isso, o Neymar, ele marcou 5 gols, né, nos últimos 3 jogos. Ele apareceu, era o que todo mundo esperava dele desde o início. Ele fez aquilo que se esperava dele e machucado, né? Ele teve uma atitude, Tomás. Sim. Isso que acho que é o mais bacana. Para quem ainda sonha com... Não acho que nesse momento a gente tenha que falar em Neymar na seleção brasileira. Também acho que não. Mas tem muita gente que sonha com isso, certo? Sim, claro. Então, Não, eu sonho com isso, mas desde que ele esteja realmente muito bem. Desde que ele jogue muito mais do que ele jogou nesse ano. Então, mas para toda essa galera que sonha com o Neymar na seleção de volta, eu acho que o grande recado foi: o Neymar teve atitude. Sim. Essa é a diferença, né? O Neymar teve atitude, porque bola a gente já sabe que ele joga. É engraçado que como tudo atualmente é polarizado, né? Para uns o Neymar, tá vendo? Vocês falam do Neymar, na hora que precisou ele resolveu, continua sendo o maior jogador do Brasil, 5 gols. E para os haters, contra o não Juventude... faz mais que obrigação. E contra o Juventude e Sport, 2 equipes rebaixadas. Não vai ter Juventude e Sport na Copa do Mundo. Então, cada um vê sob uma ótica, né, o desempenho do Neymar nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas pode ter Curaçao, né? Que amanhã, aliás, vai ser o sorteio da Copa. Isso, e acompanharemos, né, aqui na Transamérica TMC. Muito bem. Meninos, antes do Galvão sair, já que a gente está falando de esporte, queria chamar a atenção para um vídeo que ganhou as redes sociais de um flamenguista, né? A Gé Bosco postou ali, o pai dela, que trata um câncer, ele ia para Lima, mas por causa das complicações do câncer, ele acabou ficando. E esse vídeo mostra ele chorando copiosamente ali, todo magrinho, né? Eu até me arrepio, porque eu lembro muito do meu pai que faleceu de câncer e a alegria do meu pai era assistir aos jogos do Grêmio. E um dia ele quis conhecer a arena, ele estava tão fraco como esse paizinho aí que ganhou as redes sociais, que meu pai não conseguia andar pela arena. Mas meu pai conseguiu conhecer pelo menos ali a lojinha e tal, e o futebol era uma paixão dele. E aí o Sandro Luiz Bosco, né, que é flamenguista roxo ali, chorando muito na cadeira do hospital. Ele chegou a viajar para Lima, né? Pagou a viagem, foi para lá. Acho que ele não chegou nem a ir para Lima. Ele pagou a passagem e não foi. Não, mas parece que teve um problema com a altitude e com os curativos da cirurgia que ele tinha feito recentemente por conta da altitude. Aí ele teve que voltar, arrumar voo de última hora para voltar para o Brasil e aí teve que acompanhar do hospital no Rio de Janeiro essa grande decisão. E ele chora tanto que ele segura uma toalha, assim, ele tá vermelho. E aí ontem ela também postou o pai dela de novo, mas daí dessa vez ali com a camisetinha do Flamengo, mas no hospital ainda as enfermeiras colocaram balões pra ele, legal. Balões da cor do Flamengo, ele comeu até pipoca, então é isso, acho que o futebol tem esse poder, né, gente? Tem uma coisa que, por isso que a gente ama e todo mundo ama, o Brasil ama. É difícil explicar, né? É um sentimento mesmo que vem de dentro da alma, né? E que esse pai consiga se recuperar o mais breve possível. E parabéns a ele e toda a nação rubro-negra, Tomás. Não se despeça, fique mais um pouquinho com a gente, porque como você mencionou, Galvão, amanhã é dia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo. A TMC fará uma cobertura completa e a gente vai agora para a capital norte-americana, para Washington, com Conrado Giulietti ao vivo, pela primeira vez ao vivo aqui no Link TMC. Que chique. Tudo bem, Conca? Grande Tomás, prazerzaço estar ao seu lado, Galvão, Maiara, para todos os nossos ouvintes. E eu tô dentro aqui do Kennedy Center, que é exatamente esse local que vai receber o sorteio nesta sexta-feira, a partir das 14h, pelo horário de Brasília. O evento é amanhã e é evento mesmo, né? Com apresentadores, celebridades, convidados especiais, que também vai ter essa fusão dos esportes americanos, né? Então você vai ter Shaquille O'Neal, Tom Brady, Aaron Judge, entre outras estrelas de beisebol, futebol americano, basquete.
cantores, né, como o Andrea Bocelli também vai se apresentar, então é evento mesmo, mas os painéis, outras ativações da FIFA já estão acontecendo aqui desde ontem. Queria destacar, antes da gente falar mais um pouquinho do sorteio, né, do que vai acontecer propriamente amanhã, agora há pouco, aqui atrás de mim, num dos auditórios do Kennedy Center, nós tivemos um painel com a presença do Pierluigi Collina, ex-árbitro italiano, que hoje chefia, né, o comitê de arbitragem da FIFA, e ele trouxe algumas informações importantes, né, sobre, por exemplo, a tendência que em março, na reunião do board, que é quem determina as regras do futebol, pode ser aprovado uma maior utilização do VAR agora para outras duas coisas. E se aprovado em março, 11 de junho começa a Copa do Mundo, isso já vai estar rolando. Revisão para escanteios, então o VAR pode confirmar se foi de fato escanteio ou não da chamada do campo, e para a aplicação de um segundo cartão amarelo, aqueles que, obviamente, o segundo amarelo ocasiona um vermelho. O VAR também pode ter essa interferência. Essa é uma ideia do Collina, ele vai levar adiante, é muito provável que isso seja aprovado em março, e aí nós teremos já valendo a partir do dia 11 de junho na Copa do Mundo. Potes definidos, algumas seleções ainda faltam, né, com a repescagem que acontece em março. Na Europa, e aquela repescagem interconfederações, vão definir aí os últimos classificados dos 48, mas é importante a gente dizer que amanhã a gente já vai saber. Grupo do Brasil, qual vai ser? O Brasil vai ser cabeça de chave. A gente já vai saber a ordem de adversários. O que nós não saberemos amanhã, e sim no sábado, é o horário e a cidade das partidas. E por que a FIFA vai guardar isso para o dia seguinte? Porque daí entra uma segunda parte de estratégia, que envolve temperatura. Dos estádios da Copa do Mundo, só 4 são climatizados, são fechados, então vai colocar o horário num jogo mais cedo, como a gente teve no Mundial, meio-dia, vai para esses estádios. Outro detalhe que é muito importante, fuso horário. Aqui nos Estados Unidos, no México e no Canadá, nós vamos trabalhar com 3 fusos diferentes, então eles vão tentar fazer com que a tabela pegue jogos nobres, por exemplo, de seleções europeias, em horários que sejam mais amigáveis para quem estiver assistindo ao jogo na Europa. O mesmo para a Ásia, o mesmo para a gente na América do Sul. Então são esses pormenores que nós teremos entre a sexta e o sábado, e que, claro, a gente vai trazer tudo aqui direto de Washington, na programação da TMC, meus amigos. E eu concordando com tudo, hein? Eu tô concordando com o Collina, tô concordando aí com o procedimento da FIFA. Acho que faz todo sentido você olhar com carinho, né, para o público, né, para o grande consumidor, né, do espetáculo futebol. Nada mais justo que um grande jogo, por exemplo, entre europeus, passe num horário adequado para o torcedor europeu. Mas o que mais me chamou a atenção, Conca, Maiara, Galvão, amigos da TMC, são essas possíveis mudanças aí, com o VAR podendo trabalhar em mais 2 situações, e é algo, Galvão, que a gente aqui na TMC vem pedindo faz tempo, né? Pelo menos de minha parte, e muitos colegas concordam comigo, o escanteio e principalmente o segundo cartão amarelo que vira vermelho. Sim. Porque na prática o jogador acaba sendo expulso. E se o VAR original fala em rever lances de expulsão, nada mais justo que ele reveja também o segundo amarelo, que gera um cartão vermelho. Essa é uma grande bobagem, né, do início da história do VAR, não ver esse tipo de lance. Então, estou concordando com o ex-árbitro italiano. Não tem lógica, né, você revisar cartão vermelho direto e não revisar o segundo cartão amarelo, que pode gerar o cartão vermelho. Alguém vai dizer o seguinte, mas então o primeiro cartão amarelo também poderia ter sido revisado. Né? Tem isso também, porque de repente você está tomando o segundo cartão e ele é absolutamente justo, mas o primeiro foi injusto, né? Então fica sempre ali... Mas aí aquela história, vai rever o escanteio, mas não reviu o lateral anterior que gerou o escanteio que foi errado. Mas aí, uma coisa tem, né? Porque tem que ter o limite, senão... Porque tem hora que eles revisam desde o começo da jogada, né, Tomás? Desde lá da área anterior até chegar na área onde foi o gol. Então, enfim, mas são boas ideias. Pode falar, Conca. Não, e aí o desafio da história, eu queria até colocar um outro elemento, porque eu acho, pelas palavras do Collina, que isso não vai acontecer para a Copa do Mundo. O Collina, ele é um verdadeiro obcecado
pelo tempo de bola rolando. Lembra na última Copa como a gente tinha acréscimos longos? Isso foi uma determinação. E aí você teve outras mudanças, por exemplo, aquela contagem para o goleiro na reposição de bola. O desafio aqui é exatamente fazer com que o VAR não pare muito o jogo. Então, perguntado sobre a questão do escanteio, ele falou: quanto tempo demora de um zagueiro, porque geralmente os zagueiros vão para o ataque na hora do escanteio? 10, 15 segundos é tempo mais do que suficiente para o VAR fazer essa mudança. Agora, o que eu ia dizer, que eu acho que não vai acontecer para essa Copa, mas que está em discussão, porque é uma ideia dele, Colina, um verdadeiro obcecado, porque a bola, para que a bola role mais, ele é o cara que lidera isso, é a questão de contusão. Isso é uma regra que aqui nos Estados Unidos, na MLS, começou a ser aplicada no ano passado, que é o seguinte: o jogador caiu, pediu atendimento, se ele não consegue sair do campo com as próprias forças, se ele é retirado de maca, ele só pode voltar ao campo com 2 minutos. Ele precisa obrigatoriamente ficar 2 minutos do lado de fora. É uma forma de tentar coibir a cera, mas essa é uma medida um pouco maior porque envolve outras variáveis. O árbitro tem um poder de entender, não, o choque foi realmente muito forte. Em lance de pênalti, eu estou te falando tudo que foi testado aqui nos Estados Unidos, mas se dependesse da vontade dele, isso também seria aplicado. Pediu o atendimento, fica 2 minutos fora, porque seria uma forma de tentar diminuir essas pausas no jogo. Eu concordo com o Colina de novo, viu? Acho que qualquer tentativa de coibir o antijogo, né, a falta de fair play, é válida. Entendo até que goleiro, quando tem qualquer tipo de problema, deveria ficar fora. E entra o goleiro reserva, fica 5, 10 minutos, porque goleiro todo... Você já reparou, né, Conca? Como o goleiro ele fica bem o jogo todo. Aí aos 40 do segundo tempo o time dele faz um gol, na primeira defesa que ele faz, ele sente alguma coisa. Tinha que ficar fora. Caiu, o goleiro não consegue levantar, pra mim tinha que ficar 5 minutos fora, porque 99% das vezes é mentira, é desonestidade. Ele falou sobre isso, ele falou assim: eu não sei o que aconteceu, nós evoluímos tanto na preparação física, mas a gente tem números estatísticos, nos últimos anos os goleiros passaram a sentir mais contusão. Ele mesmo levantou essa hipótese, né? Porque ele falou, às vezes o treinador está querendo passar uma orientação e vem para o goleiro cair para que ele consiga fazer isso. Aí foi um painel, né? Jornalistas do mundo inteiro estão aqui. Aí alguém levantou a hipótese, você poderia pensar em tempo, então, um time-out? Né? Olha como a gente está se aproximando também das questões aqui dos esportes americanos. Ele falou, talvez essa seja uma solução, mas isso aí ficou tudo num campo mais hipotético. Efetivamente, pensando na reunião do board de março e na Copa do Mundo, a questão da revisão de segundo amarelo e de escanteio, isso deve acontecer. Legal, Conca, muito obrigado. Amanhã, a partir da 13h, ou um pouquinho mais cedo ainda, né? A transmissão, a cobertura total do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, você, direto de Washington, acompanhando tudo ao vivo também pra gente. Valeu, Conca! Valeu! Um abraço, meus amigos. Boa sequência para vocês. Até mais. Muito obrigado, André Galvão. Valeu. E lembrando também que esse final de semana é o final da Fórmula 1, hein? Da temporada da Fórmula 1, viu, Tomás Rafael? Vai dar Norris, hein? Eu acho que vai dar o Landinho também, para alegria da minha filha menor, a Heloísa. Estarei torcendo pela Heloísa. É isso. Muito bom. Obrigada, André. Um beijo. Tchau, gente. Até mais. E olha só, gente.